mas sempre em alinhamento com o brincar, fazendo das crianças iguais. Olá, eu sou Juliana Galindo, nós estamos hoje aqui no Congresso de Paralisia Cerebral, comemorando os 10 anos da Fisiovital. E hoje estou com a fisioterapeuta, minha amiga Daphne Herrero, pesquisadora da USP. Se apresenta um pouquinho pra gente, Daphne, pra gente ter ideia de quem eu tenho do meu lado hoje. Obrigada, Ju. Eu sou a Daphne, sou fisioterapeuta, fiz a especialização em pediatria e neonatologia e depois o mestrado, o doutorado e o pós-doc eu fiz em desenvolvimento infantil. Dentro do que a gente acha que tem de todas as vantagens do desenvolvimento infantil para uma fase tão preciosa para a criança, o tema geral assim do pós-doc era: para ser humano é preciso ter sido criança. Ou seja, o que acontece de tão bacana durante a infância que faz com que a gente se torne um ser humano mais bacana também na adolescência e na fase adulta. Então, o que a gente pode promover de desenvolvimento infantil para que a criança aproveite da melhor forma, da melhor qualidade, essa fase do desenvolvimento. Ai, que tema lindo! É bom, né? Muito bom! Ela fez o mestrado dela e a Daphne sempre trabalhou com crianças e com produtos de baixo custo. E o mestrado dela foi todo direcionado para produtos de baixo custo. E essa cadeirinha, que eu sou apaixonada por ela, que é uma cadeira de posicionamento de baixo custo, que vocês conseguem fazer em casa. Então, assim, o grande lance da gente estar fazendo essa entrevista é para mostrar que vocês podem fazer muita coisa em casa para posicionar seu filho biomecanicamente e que tem um baixo custo. Fala um pouquinho pra gente do seu material, Daphne. Esse daqui, ó, para vocês terem uma noção, ele é todinho feito com papelão e o que a gente faz aqui é recortar, dobrar e colar de uma maneira adequada para que ela sustente o peso. Uma placa de papelão de dupla onda colada com outra placa de papelão de dupla onda de 1,5 m por 1,20 m pode aguentar até 150 quilos e ter um adulto sentado nela de até 1,5 m, mais ou menos a minha altura. Então, mas para vocês terem como referência. Aqui a gente está com uma cadeirinha que está espelhada para uma criança de 4 meses. Então eu já fiz essa cadeirinha desse tamanhozinho e entreguei para uma criança de 4 meses. O tamanho para mim era muito favorável para eu poder locomover, né, pelos locais. Então essa daqui seria para uma criança de 4 meses. O que ela ajuda? Quando a criança senta aqui, ela apoia, né, o quadril dela de maneira adequada para ela não escorregar. A gente pode colocar uma vassoura, um cabo de vassoura e um espaguete de piscina para ficar confortável para essa criança. Caso a nossa criança ou escape um xixi ou babe um pouquinho demais e a gente precisa higienizar, é muito mais simples, porque eu posso pegar um espaguete de piscina que custa em média R$ 4 e vou usando de pedacinhos em pedacinhos aqui. Algumas mães também fazem capas de calça jeans em cima, então você pode tirar a capa, lavar na máquina de lavar e colocar aqui de volta, também é sustentável. E aqui ela é toda feita de papelão e fita adesiva. O que a gente faz para colar aqui é cola quente e cola branca, então também não tem nenhuma dificuldade, né? Nada que você não tenha em casa. Quando a criança senta, a gente também dá para ela uma altura bacana para ela olhar o mundo. Então também eu promovo para ela um olhar para o mundo diferente. O mundo olha para ela de maneira diferente, porque se você está com uma criança deitada, as pessoas falam: ah, tá deitada, né? Quer dizer assim, não vai interagir tanto. Do momento que você senta a criança, ela tá pronta para interagir com o mundo. Então você dá para ela um novo olhar para o mundo e o mundo dá um novo olhar para ela também. E ela também vai facilitar muito a deglutição e a respiração. É igual quando a gente engole a saliva, por exemplo, olhando para mim. Agora engula uma saliva olhando lá para o teto. A hora que você tenta engolir a saliva é super difícil. E a maior parte das nossas crianças, elas têm uma tendência a ficar com o pescoço assim para procurar um apoio. Então se você já posiciona assim, elas vão fazer uma deglutição melhor, então facilita na alimentação e facilita na respiração, só da gente posicionar. Quando a gente coloca também a mesinha, que também é feita de papelão, a gente faz com que essa criança apoie os braços. Quando a gente apoia o braço, podem fazer isso em casa, se vocês apoiarem o braço, vocês vão sentir que vai contrair o abdômen e vai também ativar a musculatura da cervical. Então, mesmo uma criança que não tenha o controle cervical, do momento que a gente senta ela na cadeirinha e ela apoia os braços, ó, eu estou ativando a minha cervical. Então, isso daqui é biomecânica. A hora que a gente tenta forçar o nosso braço para baixo e ela vai ativar a abdominal também, o que vai dar para ela já uma experiência do sentar sem apoio. Entendi.
Mas eu tenho que botar desde os 4 meses uma criança sentada? Tem alguma idade que eu deva começar? Seria interessante a partir dos 4 meses, porque é esperado que a criança com 4 meses tenha um bom alinhamento. Entendi. Então, aquela criança que aos 4 meses não tem um bom alinhamento deitada, né? Então, por exemplo, leve as mãos para o meio do corpo, tente já juntar os joelhinhos, né? Suba os pés contra a gravidade. Essa criança que já tem essa dificuldade, a gente já pode facilitar com um bom posicionamento. Entendi. É lógico que a gente não vai deixar a criança aqui o tempo inteiro. todo. E uma outra coisa também, Mas Ju, qual o tempo, assim? Eu posso deixar o quê? Deixar 15 minutos, isso, aí uns dela 10, descansa. 15 minutos. Ela deu uma reclamadinha, você viu que ela está um pouquinho cansada, a gente tira, faz uma outra forma dela fazer um posicionamento bacana, que seria ou com uma almofada de amamentação, que o pessoal usa bastante. Né? Ou ficar também um pouco no colo, ficar um pouco em outros ambientes. Não é? E uma coisa também, aqui também tem uma base de apoio que a gente faz, é uma placa de papelão que a gente coloca aqui embaixo. Para aquela criança que ainda não suporta ficar assim, a gente embaixo dessa base de apoio, a gente coloca um pedacinho de espaguete de piscina e ela fica com um tilt para trás. Entendi, pra gente poder dar, aí vai botando Vai aos tirando, poucos pra ela ficar na exatamente. posição, né, de 90 graus mais sentada. Exatamente. Então, por exemplo, essa criança de 4 meses, a gente fez com a base, com metadezinha de um espaguete na frente, e aí ela ficou um pouquinho inclinada para trás. Essa inclinação a gente foi diminuindo à medida que ela vai conseguindo sustentar a cabeça. E o custo médio, assim? Uma cadeirinha como essa, a gente tem um custo de mais ou menos 17, 18 reais. Jura? Eu ia falar cento e pouco, 17 reais. 17, 18 reais. Depois, aqui ela tá numa fase assim, bem rústica. A gente ainda passa nela, a gente passa, por exemplo, látex e cola branca e daí impermeabiliza. E depois ainda a gente passa tinta de parede, essa tinta de parede que você tem em casa, que você que pinta mesmo a parede da sua casa, que é esmalte sintético. Então você passa para depois a gente poder higienizar. Né? Então, sujou tudo, a gente higieniza. Essa peça aqui, por exemplo, ó, ela tá finalizada já com o látex e a cola branca, né? E já com a tinta de parede. Então, você vê que esse aqui tá bem usadinho, mas você vê assim que ela já fica mais resistente. Se eu quiser passar um pano úmido aqui para limpar tudo, eu consigo. Você consegue. Tá? E também fica desenhadinho, né? Vocês estão vendo, são coisas... Não tem mais desculpa pro seu filho não estar posicionado corretamente. É verdade. Não é? Com certeza. Acho que a gente tem que acabar com essa desculpa. Porque alinhamento é tudo. Exatamente. E sempre pensem assim, que o jeito que os seus filhos estão olhando para o mundo é o jeito que o mundo vai olhar para eles. Se eles puderem olhar com alinhamento, o mundo vai ter também um olhar mais gentil para eles. Verdade. E a gente está vendo aqui um monte de brinquedos, né, que você também faz. Você pode falar um pouco deles para mim? Claro, essa pasta aqui foi até uma demanda assim que veio super específica de um menininho que ele chegou para mim e fez assim: tia, eu já sou uma criança média, eu nem sabia que tinha essa classificação, né? Para mim era criança. Você já sou uma criança média? Tem pequena e tem grande. Tem que ter um média agora. E aí eu queria escrever em linhas. E normalmente a gente fazia essa pasta, ela é de papelão também, só que ela tinha um buraco inteiro aqui, só para a criança colocar uma sulfite aqui, pintar, daí tem as bordas, tudo, mas tinha uma pintura aqui. E ele queria escrever em linhas. E ele tinha uma coordenação importante e tal, daí fui para casa, você não come, você não dorme, você fica pensando, como que a gente pode fazer, né? Escrever em linhas. Exatamente. Aí a gente fez esses buracos em linhas. E aí eu cheguei na semana seguinte, mostrei para ele tudo, aí ele foi e escreveu e tal, o nomezinho dele, daí quando chegou bem no finzinho assim, ele deu uma erradinha, ele abriu, apagou e fechou de novo. Fez, dá até para apagar. Eu ia te falar isso agora. Imagina, nem tinha pensado, né? Mas ele já estava numa demanda super evoluída. Ele queria escrever, ele queria apagar e deu mega certo. E surgiu da ideia de uma criança. Então também acho que uma coisa bacana, assim, é interessante a gente ter essa sensibilidade para a criança também ter a demanda dela e a gente ir de encontro a isso, Sim, né? incorporar o que ela precisa no que também a gente acha que tem que estar no desenvolvimento dela naquele momento e juntar, que exatamente acho que é o tema do congresso, né? Exato. Como jogar a vida diária pro trabalho, porque eles têm que trabalhar e aprender no desenvolvimento. Exatamente. Tava me explicando desse violão, me fala um pouquinho, porque eu achei muito legal o que você explicou da parte biomecânica. Esse daqui é interessante porque a criança ela vai ter que fazer funções diferentes com as duas mãos. Então, uma mão dela vai segurar, então a gente pode colocar até a mão que é um pouquinho mais comprometida, segurando perto do corpo, dando estabilidade, provocando um alinhamento maior, e a mão de maior movimento, que pode até ter uma rotação ou ser um pouquinho mais em desvio, né? A gente pode promover uma abertura, porque daí ele vai querer fazer
o deslizamento no elástico. E aí a gente vai promover com que esse movimento e essa ação vão do braço até as pontinhas dos dedos, fazendo com que ele consiga abrir um pouquinho mais a mão para interagir com o brinquedo. Ai, muito legal. Muito bom. Esse aqui? Isso. Esse daqui é um brinquedo que normalmente a gente vê, né, em brinquedotecas, tudo, e a gente pega bem na pontinha da unha, né? É bom e algumas crianças ainda não tem essa... Até filhas, eu acho. Exato, até dependendo da idade da criança, né? é difícil. Então, o que a gente pode fazer? É um pregador, né, comum que a gente tem em casa, então um pregador de madeira, e aqui é uma bolinha de isopor. A gente cola aqui com cola quente. Esse daqui não está colado, mas o interessante é colar aqui com cola quente. Aí a minha criança, que só faz um pequeno movimento, ela vai pegar e vai conseguir brincar. Então, se a gente colocar aqui, ela conseguiria tirar todos e ir na direção de colocar de novo. Mas aí como é que eu abro? O pai abre, né? E bota, Isso. né? Aí depois você só coloca a bolinha de isopor com cola quente em cima e tira. Ah, muito legal. Aqui é só apertar, ó. Eu aperto como? Isso. Ah, tá, ó. Viu que eu não sei mexer em pregador. A gente já teria que brincar mais com Eu esse, tenho ó que lá. brincar com o pregador. A brincadeira desenvolve a gente, tá vendo? Aqui é interessante para aquela criança que tem um pouquinho de dificuldade de focar a atenção. Então a gente pode brincar com ela de binóculo. Então às vezes eu coloco em sala de aula, assim, eu falo para a professora, por exemplo, hoje vai ser super importante, ela vai apresentar a letra A. Então todo mundo faz o binóculo e aí ela vai fazer, olha pessoal, todo mundo baixa aí na carteira e a tia vai colocar aqui uma letra e vocês vão ter que achar essa letra numa floresta. Aí ela coloca a letra A, daí ela faz, pode procurar. Daí todo mundo levanta com o binóculo até achar. Então você foca onde você tem que prestar atenção. E até para crianças que realmente perdem muito foco, né? A gente tem muitas crianças que têm um déficit de atenção e estão agravando. A gente, acho que depois que a gente teve mais diagnósticos, que a gente começou a pensar mais nisso. Isso é bem interessante, né? Você pode deixar na carteira da criança, na escola, tudo. E quando a professora for falar alguma coisa muito importante, gente, agora é muito importante, peguem o binóculo. A criança já sabe que a atenção dela tem que estar voltada para aquele conteúdo. Ah, isso é bem legal mesmo. Eu vejo que eu tenho duas, você também tem filhos pequenos, né? Tenho. Nossa, como dispersa rápido, né? Eles querem explorar tudo, né? Dá 2 minutos, você tá olhando pro lado. Vou fazer o dever de casa com binóculo agora. Olha lá, pronto. Né? Gente, vamos focar Vamos aqui. focar, vamos ler a frase, Catarina. Ela vai achar o máximo. Ela vai achar o máximo. E aí você pode colocar, né, enfeitar. Eu acho que é muito legal, assim, a gente pensar em como enfeitar os brinquedos e como a criança caracterizar aquele brinquedo como dela. Então, uma criança que vem aqui, coloca a inicial do nome, coloca um EVA com a cor que ela quer, tudo isso faz com que a criança queira usar isso, porque daí isso pertence à criança. Participa, né? Exatamente. Participa montar aquilo. Então, ela vai sentir mais interesse. É o que a gente vê muito falando de comida, né? Ajuda a fazer a alface para você comer alface. Exatamente. Então ajuda a fazer o brinquedo para você poder trabalhar o brinquedo. Você passa a ser responsável por aquilo, né? Pelo uso daquele objeto que você fez, né? Então também, passa a ter um significado. Muito. E os irmãos mais velhos também ajudar caso o irmão pequenininho que precise. Isso traz muito envolvimento conexão, na família. Esse foi o grande lance que minha mãe fez com a gente em relação à Estela, né? Ela trouxe a gente para dentro do tratamento do dia dia, ajudando, e que criou tudo isso aqui, que a gente está comemorando 10 anos, foi por causa da minha mãe. Muito obrigada a todos. Eu estava aqui com a Daphne, minha amiga, eu sou a Juliana Galindo. Nós estamos no estande da Fisiovital, comemorando os 10 anos. Muito obrigada a todos, se inscrevam no canal, qualquer dúvida que vocês tiverem, basta perguntar. Eu sei que você quer o vídeo de como fazer a cadeirinha. A gente promete que vai fazer esse vídeo para poder ensinar vocês a fazer a cadeirinha e não terem mais desculpas de falta de alinhamento, tá bom? Muito obrigada a todos. Perfeito, obrigada, Ju. É uma gratidão muito grande, assim, poder estar aqui com a Ju. A gente não se conhece de hoje, faz muito tempo que a gente se conhece, mas sempre em alinhamento com o brincar, fazendo das crianças iguais. E para quem tiver interesse, as crianças que recebem esses adequadores, que já receberam, o número passa de 700 crianças nos últimos anos que receberam esses adequadores. Para que elas recebam de maneira gratuita, o que a gente consegue fazer para tornar o projeto sustentável é dar os cursos. Então, os cursos que a gente dá para fazer esses adequadores de papelão, e daí também tem o Parapod, um andador que a gente também faz com material de baixo custo, é que sustentam o projeto. Quem quiser saber um pouquinho mais pode entrar no Instagram, que é @doutorabrincadeira, ou pode mandar um e-mail para dafneherreiro@doutorabrincadeira.gmail.
Todas essas informações vão estar aqui embaixo no vídeo, no descritivo do vídeo. A gente vai deixar aí para vocês, qualquer coisa é só entrar em contato com a Daphne.